Início de trimestre, irmãos, uma oportunidade muito boa da gente, esse trimestre, aprender um pouco mais sobre o livro de Josué. E aí nós vamos aprender um pouco sobre o livro de Josué, né? E aqui o nosso pastor Bira já leu, nosso texto do dia, e a síntese que chama-se na sala dos jovens é a nossa verdade prática na classe dos adultos, né? E antes da gente iniciar toda a lição, queremos cumprimentar todos os irmãos que estão em casa, as classes. Queremos cumprimentar a nossa irmã Elisama Gomes, que vai estar lá representando, sendo abraçada, todas as irmãs da classe ali. Nosso irmão Mestre também, na classe dos irmãos, aos jovens, às crianças, adolescentes, os novos decididos da casa do Senhor. Nesta manhã tem uma oportunidade de iniciarmos aí o trimestre para aprendermos um pouco. E que lição, irmãos! Vamos aprender muito com o título do livro de Josué, Tempo de Conquistas. E aí nós vamos, com certeza, Deus tem uma palavra muito especial para nós durante todo esse trimestre. O livro de Josué é um livro abençoado, né, irmãos? É um livro considerado um livro histórico, mas um livro também que é um livro devocional. E a gente vai aprender um pouquinho sobre isso nesta manhã. Louvado seja o nome de Jesus. Então, no nosso texto do dia, o nosso texto áureo, como nós chamamos, ele faz a referência, o nosso pastor Reinaldo Odilo, de Romanos 8:37, que diz: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. E aí nós temos o primeiro cuidado que nós temos no texto áureo, que esse texto ele se refere exatamente à eternidade segura com Cristo. Em muitos obstáculos na vida nós passamos e às vezes não necessariamente na nossa condição nós somos vencedor, porque nós vamos ver no livro de Josué que teve por algumas falhas, algumas coisas também não deram muito certo. Mas quando Paulo dizia: que poderá nos separar do amor de Cristo? Será que a fome, a peste? Então ali ele estava dizendo que nada destas coisas pode nos tirar do foco de podermos sermos alcançados e sermos fiéis ao Senhor. Assim procedendo, somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos elegeu desde a fundação do mundo, quando nós falamos em outras lições. E aí o pastor Bira nos leu 3 objetivos que no final da lição nós temos que ter, para que a lição tenha alcançado o objetivo, eu preciso ter isso em mente, que é um panorama geral do livro de Josué. Temos que compreender o propósito desse livro, como ele está dividido, o seu valor histórico e, por fim, conhecermos todos os fatos que antecederam o livro de Josué. Então vamos para... E aí o texto bíblico, irmãos, é aquele texto que nós leremos, se possível, todos os dias, e todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida. E é muito bonito quando ele diz assim: assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Glória a Deus. Coisa boa, irmãos, é quando estamos no centro da vontade de Deus, quando nós passamos o tempo de aprendermos, para que, através daquilo que aprendemos, nós podemos colocar em prática. Teremos erros, porém eles são mitigados, ou eles são diminuídos em função da experiência. E aí no texto bíblico, ele diz como foi, e aí a gente começa fazendo a introdução, que a gente sai, o livro de Josué, que após o Pentateuco, considerado o primeiro livro histórico, nós saímos de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que a gente vem da criação, a gente vem da queda do homem, a gente vem de Jacó lá com as tribos, e a gente vem de todo um percalço, e quando chega a impressão que a gente tem até que depois que termina Deuteronômio há uma continuidade, porque ele finaliza ali os assuntos em Deuteronômio e começa, a partir do término de Deuteronômio, ele começa a história de Josué. Então a gente vai lembrar
que o povo ficou cativo. A gente lembra da história, a gente vai voltar um pouquinho para a gente lembrar, fazer essa contextualização. Nós lembramos que Deus, no seu plano divino, traz José para o Egito. Há aquela grande fome, os irmãos vêm, se abrigam no Egito, sua família toda, eles crescem, se tornam numerosos. E depois daquilo ali, as gerações foram passando e o faraó da época já não conhecia o trabalho que José tinha feito, e aí eles começam a ser escravos. E aí eles vão passar um bom tempo lá como escravo no Egito. Porém, Deus havia feito uma promessa que daria uma terra que mana leite e mel. Moisés conduz, separado por Deus como um legislador, conduz esse povo pelo deserto para poder entrar na terra prometida. Então, Moisés é quem foi esse responsável. Durante esta caminhada, nós conhecemos bem, eles andaram cerca de 40 anos dentro desse deserto. E uma coisa curiosa, né, irmãos? Daquela turma toda que saiu lá do Egito, daquela nação numerosa, a gente vai chegar, e o deserto foi um lugar que foi de muito aprendizado. E aí Deus ali separava, nessa caminhada que eles foram, toda aquela geração, com exceção de Josué e Calebe, eles vão morrer no deserto. Neste período, nasce a segunda geração, que é essa geração que vai entrar na terra prometida. O livro de Josué, além dele ser esse fator histórico, ele tem na sua aplicabilidade para nós, para os nossos dias, lembrando que nós temos o tempo do deserto para aprendermos, mas nós temos uma terra de descanso que Deus tem prometido para nós. Então, a aplicabilidade que nós fazemos hoje é que esta terra que mana leite e mel é a nova Jerusalém que é preparada para o seu povo. Bendito seja o nome de Jesus para todos sempre. Mas tem uma coisa curiosa, diferente de todos aqueles povos, que muitos nasciam e ali mesmo eles eram consumados, né? Eles eram derrotados e dizimados da terra. Com o povo hebreu, com o povo de Deus, não foi assim. Toda aquela geração é dizimada, porém nasce uma segunda geração que vai entrar na terra. Então nós somos um povo diferente também por isso. Deus levanta uma segunda geração aí preparada. Nesse período do deserto, que é o período que Moisés, para a gente conversar um pouquinho sobre a parte de Josué, é muito interessante a gente fazer essa transição de governo, a saída do tempo lá com Moisés com Josué. Nesse período do deserto, a gente vai ver que teve os grandes milagres que Deus fazia. E aí nós vamos lembrar, irmãos, que não faltou. O que faltou foi aquele povo botar a língua dentro da boca e não murmurar. Isso faltou. Mas a providência de Deus com o povo dele era uma coisa muito bonita. Os grandes milagres que aquela geração... E Josué vai ser agraciado porque ele presenciou e, por ser fiel, ele entra na terra prometida. Deus o recruta e diz: como eu fui com o meu servo Moisés, eu também serei contigo. Então eles conheceram os grandes milagres, eles ele presenciou as grandes rebeldias, as rebeliões que aconteceram no período de deserto. E o resultado disso, a gente via muita correção de Deus, porque era chamado de um povo desobediente e maldizente. Quando apertava, irmãos, a gente lembra um pouquinho hoje, né, no tempo que nós estamos vivendo. Quando apertava o povo lembrava dos peixes, dos alhos, dos pepinos, dos porros, lá, tudo que tinha lá no Egito. Era só começar a dificuldade, irmãos, aquele povo queria voltar. E eles viam, eles presenciavam a operação de Deus. Hoje eu e você crê, mas eles eram testemunhas, irmãos. Hoje a gente até, como alguns reclamam, a gente vê poucos milagres. A salvação é o grande milagre.
Mas a gente, quando diz assim, de um coxo andado, o cego ver, o leproso ser curado e etc. Mas aquele povo ele via as operações de Deus. E mesmo assim era um povo rebelde. Aquele tempo já tinha passado, né? Miriam já tinha morrido, Arão, Moisés, e aí Deus escolhe Josué. E essa escolha é bonita, é uma escolha que o Senhor faz. Deus nos escolhe para fazermos o seu trabalho. Ele recruta e ele diz, não se preocupe, que a gente pode dizer como Jeremias, ou como o próprio Moisés disse, eu sou pesado de língua. Ele disse, não se preocupe, o grande eu sou, foi quem mandou. Do mesmo jeito que ele diz, abre a sua boca, que eu a encherei, bendito seja Deus. Porque ele se responsabiliza disso. Então Josué, e aí a gente começa lembrando que aí nós temos dois fatos importantes. Moisés conduz o povo pelo Mar Vermelho e o povo sai de escravo do Egito. E agora Deus recruta Josué para passar o Rio Jordão e possuir a terra que foi prometida. Nós lembramos que quando Moisés chega com o povo que já avista a terra, Deus não permite que Moisés entre na terra com o povo. E uma coisa bem interessante, irmãos, Deus privou das pessoas saberem onde é que foi enterrado Moisés. Imagina, para um povo que tem no seu coração a facilidade da idolatria, eles iam ficar em Canaã e voltavam na peregrinação, se não fosse todo dia, todo mês, todo ano, naquela romaria que voltaria para adorar aonde estava o corpo de... Então, Deus privou. E aí vamos contextualizar um pouquinho o autor do livro, que é o próprio Josué. A Bíblia nos ensina que Josué, ele era conhecido, e aí Deus sempre faz um processo de mudança de nome como um processo de transformação. Josué, inicialmente, ele era conhecido como Oséias, filho de Num. Então, inicialmente, ele tinha esse nome, e dentro da sua tradução ele significava, ele salvou. Imagina, irmãos, Josué chegando como Oséias, no meio de uma terra, porque Canaã não era uma terra desabitada. Que a gente podia ser assim, que desapropriar e agora vamos lotear. Não. Aquele povo passou as experiências no deserto e agora Deus dá uma missão que eles iriam conquistar aquela terra. Então aquela terra tinha habitantes, irmãos. Igual a feira de Caruaru, de tudo um pouco. Tinha heteus, perizeus, tinha os enaquins, que eram gigantes, e com uma característica bem interessante, né? Que os enaquins eram aqueles homens grandes, eles possuíam 6 dedos, que era uma disfunção genética que eles possuíam. Inclusive, o que lutou lá com Davi vinha dessa linhagem, dessa nação. E aí, Josué, agora Deus precisava, quando ele alista Josué, ele diz também, eu preciso aqui tratar o seu nome. Porque se você chega lá em Canaã, como Oséias, vão dizer assim, ele é que salvou. Aquele povo adorava Astarotes, aquele povo adorava muitos deuses, era um povo depravado, um povo idólatra, os que estavam na terra de Canaã. Deus chama eles assim, agora você é Josué. Que a gente lembra de casos semelhantes? Quando Deus chamou Jacó, e na mudança ele diz assim, você agora será chamado de Israel, e não mais usurpador. Chama Saulo, e no encontro ele diz assim, não mais será chamado de Saulo, mas de Paulo. E aí ele chama Oséias e diz, você agora vai se chamar Josué. Josué, irmãos, aí vamos para um pouquinho da raiz dessa palavra para a gente entender. Josué é considerado dentro da tipologia bíblica como um tipo de Cristo. Então, Josué, na sua primeira parte do nome, que a gente do Joshua, o comentarista ele coloca como, na linguagem, o Y, o W, o H e o Y, H, W e H, ele forma a raiz do nome de Joshua, do Josué, que significa salvação. E a segunda parte, ele diz que ele
A primeira, Senhor, e a segunda, salvação. Quando ele transforma Josué, diz assim: o Senhor é a nossa salvação. Ele diz: não é mais você, eu estou lhe alistando para aquilo, mas não é você que vai salvar aquele povo, eu vou lhe usar. E aí Josué tem uma oportunidade muito grande, porque ele aprendeu com Moisés. A Bíblia diz que ele era mordomo, ele servia, ele estava junto. Será que a gente só escuta falar de Josué lá no livro dele? Não. No Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, nós ouvimos lá 27 vezes sendo citado o nome de Josué. E quando é que a gente escuta falar a primeira vez o nome de Josué? Quando, naquela primeira batalha que teve contra os amalequitas. Vamos ver isso? Vamos abrir nossa Bíblia, Êxodo capítulo 17. Nós vamos ver que aí, será que foi esplendorosa? Teve aquele glamour todo, né? Que agora estava sendo apresentado, ainda sem o povo saber, o sucessor de Moisés. E aí, será que já foi todo um feito, como hoje a gente faz de baluarte, né? Aqueles estandartes para poder apresentar? 17, versículo do 8 ao 13. Nós vamos deter ao versículo 8 e 9. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que Moisés disse a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Com a maior descrição do mundo, irmãos. Quando Deus nos chama, a alegria em tudo que nós fazemos na nossa vida, a alegria está conosco, mas a honra e a glória é para o Senhor. Quando esses papéis se invertem, irmão, é uma destruição, porque você toma para si já a glória. Quando você toma para si, você impede que Deus dê a devida recompensa. Então, sem alarme nenhum, Moisés chama Josué e diz assim: nós vamos pelejar contra os amalequitas. Então não teve nada assim de tão excepcional. Quando é que a gente vê novamente o nome de Josué aparecendo? Vamos abrir nossa Bíblia lá em Números, capítulo 11, versículo 28. No capítulo 11, vamos manusear a nossa Bíblia em casa, irmãos, que é bom para a gente poder manusear bem. 11, 28 nos diz assim: e Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhido, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lo. Então, ele aparece novamente naquele episódio que o sogro de Moisés tinha dado um conselho a Moisés: a carga está muito grande, vamos separar alguns jovens para que esta unção do Espírito que você tem também está sobre ele. Josué era um daqueles que tinha sido escolhido. Mas olha só, para mostrar, irmãos, que não uma coisa linda que a Bíblia fala, e é por isso que nós amamos ao Senhor. Deus mostra os grandes homens bíblicos, mas Deus não põe para debaixo do tapete os seus erros. Ele não deixa que vejam como aquelas pessoas que são perfeitas. Nós falamos de Davi segundo o coração de Deus, mas está registrado o pecado de Davi. E aqui com Josué aparece o primeiro reclamante. Nesta época, tem um grupo que Moisés separa, que estava dentro do arraial profetizando, e Josué escuta que também fora dali tinha outro grupo. Aí ele foi reclamar com Moisés: Moisés, ali tem um povo também. Eu acho que não é assim não. Ele já querendo nortear ou delimitar a operação do Espírito de Deus. Então Josué aparece não como o perfeito, mas foi o primeiro que foi como tomar satisfação com Moisés, porque era para ser só aquele grupo que ele estava, e lá fora também tinha outro, e a gente viu agora aqui em Números 11, 28. Ele reaparece nesse episódio. E aí a gente vai ver muito mais o seu nome sendo citado no próprio livro, né? No nosso primeiro tópico, nós vamos dar uma visão panorâmica do que foi o livro de Josué. Nós vamos ver como era
alguns aspectos daquela época. Destacamos o primeiro ponto, que ele é o primeiro dos livros, dos 12 livros históricos, Josué é o primeiro livro que aparece. Ele vai contar, vai narrar essa entrada do povo na terra prometida. Então a gente já viu que o povo saiu escravo, Deus leva esse povo no deserto, ensina, dessa geração toda que saiu do Egito morre, uma segunda geração vai entrar, e agora a gente vai ouvir por Josué que ele vai narrar não só o fato histórico, uma coisa bonita. E quando Deus aconselha, quando ele faz uma promessa no capítulo 1 de Josué, que ele diz que assim como foi com Moisés, era com ele, tem uma coisa importante para mim e para você nesta manhã. Ele diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais. No versículo 8, ele diz a palavra-chave: não se aparte da tua boca o livro desta lei. O que Deus estava dizendo para Josué: seja a sua bússola, seja o seu norte, pegue esta palavra, coma, esteja junto com você na dúvida, consulte-a, porque os ensinos que eu dei ao meu servo Moisés, eles estão escritos para termos bom ânimo, para saber que pela eternidade que teremos com Cristo, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então ele estava ali dizendo que ele se esforçasse, e a gente começa a ler, a gente começa a lembrar de um ponto que eu estava lembrando lá no deserto. Deus providenciava, existem períodos na vida que Deus nos dá o assistencialismo. Tem momentos que Deus cuida de nós. É você não tem condição de pagar um aluguel. Alguém abriga você por um determinado tempo. Você vai embora muitas vezes da sua pátria e vai morar em outro país. Alguém lhe dá um abrigo por um tempo. Quando Deus tirou aquele povo, disse assim: eu me responsabilizo. Mesmo aquele povo, com qualquer coisa que eles queriam voltar. Mas não faltaram aquele povo, nem a nuvem. Glória a Deus por isso. Não faltou a comida, não faltou o maná. E da rocha saía água, irmãos. Mas existia o tempo que Deus... Agora o que é que Deus estava dizendo para Josué? Eu cuidei deles, levei-os nas mãos, mas eu quero dar o que hoje nós, na nossa linguagem, nós dizemos, a casa própria. Mas eu vou dar para eles uma terra que mana leite e mel. Ele estava dizendo, o solo é bom, a terra é boa. E outra coisa curiosa dessa terra, irmãos, que Deus podia ter dado uma grande faixa de terra. Ele deu uma faixa estreita. Porque ele queria mostrar para o povo que eles iriam ser abençoados ali e a bênção deles iria ser expandida. Mas eles não tinham que sair brigando e conquistando terras. Prova disso hoje que Israel é um lugar bem pequeno, mas que incomoda o mundo e que grandes tecnologias e até no deserto eles conseguem fazer coisas que se tornam referências para o mundo. Então Deus queria isso. Naquela vez assim, agora vocês vão possuir a terra, vamos dividir. E aí a gente vê, irmãos, o que hoje nossos governantes muitas vezes falam. Quem tem mais deve doar mais. Quem tem mais deve pagar mais tributo. Na prática, não acontece. Quando Josué entra na terra, ele se preocupou com isso. Quem tem mais gente vai ter um lugar maior. Quem tem menos, isso já eram estratégias, isso já era justiça, reconhecimento das coisas. Bendito seja o nome de Jesus para todos sempre. Esse período, irmãos, aí a gente lembra que entre aquele período que a gente leu de Números até o período de Josué, há um grande discurso que Moisés fez. Uma coisa, a história nos mostra o zelo de Deus, como hoje Deus nos instrui que este tempo que estamos passando de peste, de nuvem,
de gafanhoto, de todas as outras coisas que talvez a gente ainda não tenha conhecimento, ele fez como Moisés, quando foi para... Antes de morrer, Moisés chama o povo, essa segunda geração, lembra a todos eles o que eles passaram no deserto, a desobediência que os pais fizeram e por isso morreram, e começa a fazer toda uma retrospectiva de mostrando a fidelidade de Deus na nossa vida. Pergunto eu para mim e para vocês, Deus tem faltado com alguma coisa na nossa vida? Não. Pode não dar na medida que você quer, porque Ele conhece todas as coisas. E Ele sabe que muitas vezes, se abrir por completo, tu dobra naquela esquina, e quem tu menos quer ver é Jesus. Então Ele sabe da medida certa que pode dar para a sua vida. Mas nós não temos deixado, Deus não tem deixado faltar aquilo que é necessário para a nossa vida. Que palavra-chave a gente tem desse livro histórico? A crença em Deus. Josué creu em Deus, da promessa que ele tinha. Porque quando Deus prometeu lá para Abraão, esse povo que se perdeu no deserto, irmãos, uma das coisas que aconteceu é que eles perderam a visão da esperança que tinha, que era a terra prometida. Hoje o Senhor fala-nos todos os dias sobre a Nova Jerusalém, que o nosso descanso não é aqui. E quantas estacas nós queremos colocar aqui na terra para a gente não poder sair. Quantas são, às vezes você tem até numa casa que Deus tem abençoado, tem 3 pessoas e tem 4 carros. Não é ruim que você tenha grandes prosperidades na terra, irmãos. Mas eu tenho que olhar que aquilo que Deus prometeu para mim, ela não é para este tempo. Este tempo Ele nos guarda, nos protege. E quando chega a hora, Deus nos recolhe. Se nós estamos com Cristo, o morrer é lucro, irmão. A gente não vai pedir. A gente, não, teoricamente, assim, não quer ir. Mas se hoje o Senhor nos chamar, irmão, nós estamos guardados. Estava conversando com o pastor Biro, uma pessoa comum do nosso conhecimento, uma irmã de muitos anos, irmão, uma voz belíssima, e que até ontem dormiu no Senhor, que era a irmã Eliane Generino, que muito louvou ao Senhor, vítima desta praga também. Mas Deus guardou a nossa irmã. Bendito seja Deus. E nós continuamos pelejando para podermos estar no centro da vontade de Deus e possuir, para chegarmos à nossa cidade que mana leite e mel, que é a Jerusalém Celeste, que está preparada para todos aqueles que se mantiverem fiéis. Que período, dentro dessa visão panorâmica, irmãos, esse período é o período mais ou menos depois do 2º milênio antes de Cristo. Ele é conhecido como a Idade do Bronze, que foram a época também que já tinham o chamado missão das guerras de conquistas, ou guerras santas, onde existiam muitos, e entre esses povos que brigavam, que contendiam, era o glamour, a nação que ganhava, porque o seu Deus era maior. Então era um período de muitos conflitos, que queriam mostrar que o Deus Astarote era maior do que o meu, tal. Então é um período conhecido também como um período das guerras santas. No segundo ponto da nossa lição, irmãos, ele vai falar sobre como era o mundo nessa época que o livro de Josué foi escrito. Já comentamos que foi cerca de 1400 antes de Cristo, e muitas nações já existiam. Por exemplo, na Ásia, o Japão, a China, são lugares milenares que já existiam dentro desse contexto. Os povos indígenas que já habitavam na região do Peru, na região do México, a gente pode citar aí os astecas, os incas. Essas civilizações, elas já trabalhavam, irmãos, nessa época. Eles já existiam também. Ou seja, quando a gente lembra o nosso país, o Brasil, ele tem 500 anos. Nós somos um país muito ainda novo. Que aí a gente já veio daquela questão dos portugueses, dos holandeses, dos africanos, dos franceses, a presença dos índios. Então já se torna uma nação mais nova. No terceiro ponto, a gente não tem muito o que comentar, só para dizer, o próprio Egito, que era um país muito rico,
A Europa, que nessa época ficava erguendo as vilas fortificadas. Então, junto com o que estava acontecendo, irmão, já existia todo um contexto também, que não era só aquilo ali. O que muito nos chama a atenção é que Deus dá para o povo uma terra que é habitada. Isso é uma coisa curiosa. Mas por quê? Tudo aquilo que nós conquistamos, irmãos, através das nossas lutas, através das nossas batalhas, ela tem um sabor diferente. O sabor de conquista. Por isso que Deus queria ensiná-los a conquistarem a terra. E aí, aquela terra, a gente vai ver ao longo das lições, nós vamos ter lição que vai abordar um pouquinho lá sobre a história de Raabe, mas tem uma lição que vai ser muito curiosa, que é a presença dos gibeonitas, porque faltou maturidade àquele líder de poder fazer uma aliança. Aí vai ser uma lição específica que vai se tratar sobre as alianças que são firmadas quando, na desobediência do mandato do Senhor, elas trazem prejuízo. O terceiro ponto da lição, irmãos, ele vai falar sobre essa terra, sobre Canaã. Aí ele fala um pouco geograficamente sobre isso. Ele diz, olha, a terra de Canaã, mais embaixo era do Egito, que brigava porque uma parte dessa terra, ele dizia que era do território pertencente ao Egito. Do outro lado você tinha o mar Mediterrâneo e do outro você tem o Rio Jordão. Quando eles chegam, irmãos, para entrarem na terra, é importante a gente reprisar isso. Nós estávamos nos períodos das grandes cheias nos rios. E Deus dá uma injeção de ânimo através de Josué no povo. E aquele povo agora passa o Jordão, irmãos, com esperança, avivados, revigorados para poderem possuir a terra de Canaã. Por que é necessário isso? Hoje nós vivemos esse período que estamos há mais de 3 meses em casa. É normal que quando nós chegarmos de volta, exista entre nós que possamos nos ajudar a estarmos otimistas, estarmos com esta esperança avivada, que passamos, aquilo passou, mas um novo tempo é escrito nas nossas vidas para a honra e a glória do nome do Senhor. Nessa terra de Canaã, irmãos, já possuíam 31 reinos, 7 etnias. E a gente vai lembrar que uma das habitantes dessa terra era Raabe, lá na cidade de Jericó. Era uma prática muito comum naquela época, irmãos, antes de você. Eu digo naquela época e hoje nós devemos ter esse ensino também. O irmão João Dias, que trabalha com missão na nossa igreja, ele sabe muito bem disso. Para nós fazermos um trabalho, irmãos, bom, é preciso eu conhecer a terra. Então, às vezes, nossa igreja faz algumas viagens missionárias para o estado, ou algum trabalho que vai ser desempenhado no nosso bairro. Aquelas pessoas, primeiro, elas vão fazer um levantamento do que é necessário. Conhecer como são os povos, conhecer os seus hábitos, conhecer as suas necessidades para poder traçar estratégia. Naquela época, quando Josué vai entrar e diz assim, manda 2 espias. Esses espias, eles eram abrigados em estalagens ou prostíbulos. Ali se reuniam criminosos, espias. Era um ponto de encontro de gente que Jesus tinha que guardar se fosse hoje, né, não, irmãos? E aí era um ponto de encontro que eles eram abrigados. Então, por ser uma nação dentro de Canaã, irmãos, prevalecia a depravação, prevalecia a idolatria. Então Deus estava dizendo, eu vou dar a vocês, não é diferente de hoje, uma terra boa, mas vocês vão ter muito toco para limpar, tem muito campo para limpar, mas depois que vocês limparem, é terra que mana leite e mel. É como hoje ele diz para nós, tudo isso que nós estamos passando, de hospital, de privação, de tudo, um dia isso passa. Os tocos que hoje você tem que passar para que a sua fé seja fortificada,
mas um dia você terá o repouso sabático. Bendito seja Deus. Um dia nós estaremos livres de tudo isso. Mas antes de estarmos, nós temos que preparar bem a nossa terra. Então tinham 7 etnias, era como esse envio de espias, o Código de Hammurabi, que é um código que, parecido com dos mandamentos, né? Mas teologicamente eles seriam diferentes, mas ele tem aquela visão, ele mostra muito sobre isso, como era a figura dessa estalagem que abrigavam esses espias. E aí a gente lembra que Israel era uma nação, que esta nação, para você ser uma nação, 3 coisas são importantes. Primeiro, você tem que ser um povo. Israel era um povo. Você tinha que ter um governo. Deus instituiu Moisés e instituiu Josué. Esse povo tinha um governo. E a terceira parte é que tinha que ter terra. Por que os ciganos não são considerados uma nação, mas um povo? Porque eles não são terra. E quando Deus criou o povo de Israel, Ele não criou para serem nômades, para eles viverem aqui, ali, nas tendas. Não, Ele chegou onde assim, vocês vão passar, vão armar as tendas, eu vou dar o alimento, eu vou cuidar, não vai morrer de frio nem de calor, mas eu tenho uma terra para vocês habitarem. E esta era a terra de Canaã. Então, por isso que Canaã ele concretizava esse sonho que Deus tinha para o povo, que tinha feito já desde a antiguidade a Abraão. E aos nossos patriarcas foi consolidando. No segundo tópico da nossa lição, ele vai falar sobre o propósito, a divisão do livro e o valor que tem esse livro. A gente vai lembrar que, a gente até já citou, quando eles chegaram próximos a Cade Barneia, quando eles receberam a notícia que Moisés não iria, então eles perderam ali, irmãos, a esperança, o povo. Desfaleceram. Era necessário um levantar de ânimo, que foi o que Josué fez para aquele povo poder adentrar a terra. O povo cheio de fé, e agora estavam mais unidos. É uma coisa bonita, irmãos, que Deus anima Josué. Josué anima os líderes. Deus anima Josué. Josué é animado pelos líderes, dizendo, pode contar conosco, que nós vamos estar juntos. E o povo animando Josué. Ou seja, o líder, junto com seus liderados, eles fazem o papel essencial para que esta junção possa ter bom êxito. O livro de Josué tem um valor histórico e devocional, ou seja, ele instrui, quando ele conversa com Josué, que ele diz, esforce, tenha bom ano, não se aparte do livro da lei, eu vou estar com você. Ele estava ali mostrando o quê? Quando o crente possui uma vida de devoção, não é uma vida de religiosidade, não é uma vida de ritmos, uma vida só de regras, mas quando você possui uma devoção, hoje nós podemos dizer, o processo da santificação, certamente veremos a glória de Deus. Porque isso é necessário, essa devoção, essa vida devocional que devemos ter, irmãos. E aí, quando a gente lembra de Josué, nós lembramos, a gente fala nos nossos dias, nós vamos lembrar um pouco sobre o que é liderar e o que é chefiar. A Bíblia considera ele como um grande líder, mas todo líder tem seu momento de chefe. Mas não pode prevalecer o momento de chefe ele sendo líder. Por isso que Josué orientado por Deus, ele se torna um grande líder. Quando é que ele torna um líder, irmão? Quando ele conduz o povo, é quando ele junta, é quando ele instrui e ele agrega esse povo para seguir. Mas tem momento que esse líder tem que ser chefe. Por quê? Quando ele é chefe, é quando ele determina aquilo que deve ser feito. Então, existem momentos que você é líder e tem momentos que a antiga chefia que a gente fala, ela também é importante. Josué repete todas aquelas lições e os mandamentos. Quando a gente lembra lá no final do Deuteronômio,
que já significa repetição, há uma repetição sobre todas as coisas, as leis, aquilo que Deus havia instituído. Antes era como se dissesse assim, nós vamos aqui entrar novamente na igreja, mas existem algumas regras ou existem algumas orientações que elas são importantes. Antes do povo entrar na terra, irmãos, Deus preveniu, Deus disse assim, olha, essa terra vocês vão conquistar para vocês. Em outra parte, Deus está dizendo assim, não, o que tiver aqui não é para ficar. Nós temos muita mania, irmãos, e é isso que nos atrapalha na nossa vida, quando o nosso coração fala mais alto do que a razão. Quando é muito comum, às vezes, Deus diz assim, olha, vocês vão tirar essas nações que estão aí tudinho e vai ser a terra de vocês. Aí eu olhava e via assim, mas ali tem um pessoal tão bom. Deus, nós temos uma marca. O crente tem uma marca que é a marca do sangue de Cristo. Por isso que nós somos diferentes do mundo. Quando o mundo não consegue ver essa diferença, é porque está faltando esse sangue, está avivado na sua vida. Quando Deus já terminou que aquele povo não podia fazer alianças, era para limpar a terra, começou a aparecer ou aqueles que ouviram falar de como que Deus tinha feito com eles, como aquele povo era protegido por Deus. Teve nação, que foi os gibeonitas, a gente vai ter uma lição específica disso, que chegou e se fantasiou de tanta coisa e enrolou Josué. Josué ainda imaturo, porque, irmãos, sempre nós temos algo para aprender. Eu dirijo uma empresa há 20 anos. Nós temos todos os dias algo para aprender. Eu sou um funcionário de carreira. Todos os dias nós temos algo para nos reinventar e aprender. Então, na hora que faltou a maturidade, ele fez uma aliança com eles, que agora eles não podiam mais voltar. Então, eles não podiam mais ser destruídos. Quando nós olhamos as situações, irmãos, primeira coisa é o olhar, é o vigiar. Por isso que a gente já comentou isso antes. Deus não manda a gente primeiro orar, ele diz vigiar e orar. Olhe primeiro tudo. Abra o olho no que você está vendo. Depois é que você começa a consolidar comigo para você poder concretizar. E aí o segundo ponto, ele fala da divisão do livro. Como esse livro de Josué está dividido? Ele está dividido no primeiro tópico, na preparação para a conquista. Porque num treinamento estratégico, eu tenho que dar primeiro todas as orientações. Quem começa a fazer um sistema novo ou trabalhar com um sistema novo, ele ou vai para o manual, ou ele vai para algum campo que diga a orientação. Se ele for lá, tá mexendo só nos dedinhos, chega uma hora que aquilo está errado. Ele precisa de uma orientação. O primeiro tópico que vai no capítulo 1, do versículo até o 15, Josué prepara o povo e as suas estratégias para possuir a terra. Então veja que a gente não pode fazer as coisas, irmãos, aleatório. Se tem alguma coisa que não está dando certo, é porque faltou a fase que a gente antigamente chamava muito planejamento. Hoje a gente vive uma geração, irmãos, que ele diz assim, vai lá e faz. Uma geração anterior, ele dizia assim, planeje, olhe direitinho tudo, faça seus cálculos, veja todas as possibilidades, esgote o conhecimento daquilo, depois você pratica. Hoje, a geração de hoje, que é mais imediatista, é assim, vai lá e faz. E o que for dando errado, você vai ajustando. Esse meio termo, que às vezes a gente perde muito tempo no planejamento, como a gente chama assim, pipinando, só rodando, igual o povo do deserto, e não sair do planejamento. Hoje eu acho que a gente pode chegar no meio termo, e o livro de Josué vai nos ensinar isso. Planeje, trace, mas não fique só rodando naquilo ali. Vai existir momentos que serão feitos ajustes. Mas planeje para poder executar e em seguida vai agindo para poder ter. Na segunda parte do livro, ele vai falar sobre a conquista efetiva que eles tiveram. Ou seja, aí é onde ele vai abordar as alianças, aparecem as primeiras cidades, a questão dos gibeonitas e o restante da terra. E na terceira parte do livro, ele vai falar sobre a divisão da terra.
Quando eu estava vendo a divisão da terra, eu estava lembrando de uma coisa, irmãos. Tem pais que eles são tão amorosos. Aquele negócio, os filhos são tão deles, que é uma casa do lado, um atrás e um na frente. Tudo bem agregadinho. Existe um ditado que diz que quem casa, quer casa. É muito bom a gente pegar o primeiro livro de Josué, a primeira parte do livro de Josué, para aprendermos que Deus nos dá uma herança, eu cuido, mas é o Senhor quem vai dar esse crescimento. Eu não posso a vida toda assumir um papel que existia uma fase inicial, mas existe uma outra que você vai agora desbravar. Quando ele faz a divisão da terra, ele diz assim, olha, a tribo de Efraim vai estar, os filhos de José agora vão ter o seu lugar, cada um vai ter o seu, e vocês vão ser vizinhos, mas cada um tem o seu espaço. Conquista, o momento de crescimento o pai dá a escola, dá o incentivo, mas chega uma fase na vida que é necessário que esta jovem diga assim, agora eu vou fazer a minha parte. Estou hoje na casa do meu pai, glória a Deus, pegue os ensinos. Irmã Jaqueline Gomes pregou um dia desse aqui e eu guardei. Enquanto está no teto comendo feijão verde, macaça, não era, queria falar macaça, é bom também. Feijão verde, feijão macaça, deve obediência aos pais e deve honrá-los. As duas coisas a gente faz quando a gente está em casa. Mas depois dos 18, quando o cabra acha que cada voz já mudou, agora está num bom emprego, ou está num emprego, ele acha que está... Ele sai, às vezes, da casa do pai, vai morar no apartamento ou casa. Esta obediência, ele já diminui, mas para que ele vá próspero na vida, ele deve sempre honrar os seus pais. Hoje está em casa, pegue o que é para aprender. Primeira parte do livro, prepare-se para o campo de trabalho, prepare-se para o mundo que é algoz, o mundo que é devorador. Lá fora você vai ver que no ambiente de trabalho, na escola, você vai começando a ver que aquele mundo que era de casa, compartilhado, ele passa a ser diferente. Você vai ver que no seu ambiente de trabalho você vai ter colegas e bons colegas, porque na hora que ele tiver que se defender para ficar com o que é seu, ele defende ele e você quem sai. Então, eu vou ter colegas, que é aqueles que eu tenho no geral, os bons colegas, que são que eu vou ter mais próximos, mas os meus amigos eu vou ter na minha casa. É o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos. Esse eu posso dizer que são os meus amigos. Na igreja, há amigo mais chegado do que o irmão. Nós possuímos pessoas que a gente vai ter mais afinidades e menos afinidades. Mas essa valorização da família, ela vai fazer com que você se dê bem na vida. Glória a Deus por isso. Então, o terceiro ponto, ele fala da divisão. E o último ponto, ele fala da mensagem final de Josué. Já no finalzinho, o livro é atribuído à sua autoria, mas a morte dele ele não podia narrar, porque ele não sabia como é que ia morrer, né? Então, só esse finalzinho da morte dele, de Eleazar, é que vai... Acredita-se a tradução judaica que algum dos anciãos daquela época pode ter narrado e escrito, porém foi comprovada a sua autenticidade, que para o livro estar registrado no canon, ele deve passar por algumas triagens, dentre delas pode ser a tradição judaica, né? Glória a Deus por isso. As últimas palavras de Josué e a renovação do concerto. No final do livro, Josué dá uma chacoalhada no povo. E a gente lembra bem disso, nos cultos da família a gente fala sobre isso. Irmãos, o tempo de crente não é o carimbo que nós estamos salvos. Aquele povo na terra de Canaã tiveram a experiência com os pais, ouviram tudo aquilo que os pais presenciaram e perderam por serem desobedientes.
Deus encoraja um líder, faz toda a preparação, aquele povo entra na terra, mas começa a se embaraçar dentro da terra. Josué dá outra chacoalhada, já no finalzinho do livro, ele vai falar sobre isso. E ele diz, vocês podem escolher a quem vocês querem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer, quem quiser se perder, se perca, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que não é a peste, o gafanhoto, a nuvem ou qualquer outra coisa que possa aparecer, porque sobre todas estas coisas, em Cristo somos mais do que vencedores. Louvado seja Deus. No terceiro ponto, ele fala do valor que tem o livro de Josué. Dentro desse valor, a gente destaca como o povo atravessou milagrosamente o Rio Jordão, que era considerado um período crítico para isso, que a gente já comentou, é um período das cheias, era um período que era inapropriado. Quem é do interior sabe bem disso, é quando o riacho botam água e para passar tem que ter cuidado com as trombas d'água que vêm, né? Dentro desse valor, a gente vai ver um dos relatos muito bonitos, que foi a queda de Jericó. O próprio encontro, quando ele manda, é no livro de Josué que nós vamos localizar isso, que ele manda os espias para conhecer Jericó, e aí tem aquele encontro com Raabe, vai ter uma lição sobre isso, e aí a queda de Jericó é um dos valores que tem dentro do livro. Outra coisa importante que tem dentro do livro, irmão, a divisão da terra. E a importância para a nossa vida devocional, o cumprimento das promessas. No livro de Josué, a gente vai lembrar lá da promessa do patriarca que teve para Abraão, que ele sairia de Ur dos Caldeus, ia possuir uma terra, que até então eles não sabiam. Então, que ia possuir a terra que mana leite e mel. Então, Deus foi ao patriarca Jacó, que Deus foi renovando a promessa. Então, no livro de Josué, eu vou encontrar essa concretização daquilo que foi prometido, e aí eu vou ver, irmãos, em todas estas ações, Deus é santo e redentor daqueles que lhe obedecem. Eu acho que um dos pontos importantes no livro de Josué chama-se obediência. Nós temos mania de pegar, às vezes, o versículo isolado. E aí o versículo isolado diz assim, não te deixarei e não te desampararei. A gente pega ele isoladinho, que é bom. Não te deixarei, não te desampararei. Mas a partezinha que diz assim, existe uma parte que é sua. Tem bom ânimo e esforça-te. Faça a sua parte. Existem situações, e aí não são regras, irmãos, é a soberania de Deus. Tem coisa que você está sentado, Deus manda o dinheiro na conta, Deus manda a pessoa na porta, Deus faz. Isso não é regra. Isso é exceção, é o trabalhar de Deus. Que você escuta, às vezes, a pessoa está, de repente, cai um dinheirão na conta. Deus sabia que podia fazer aquilo com aquela pessoa, porque ela não ia se acomodar na vida. Mas ela precisava saber que de onde ela menos espera é de onde vem. Eu vou só ilustrar rapidinho essa parte. O ano passado nós começamos uma reforma na nossa casa. E quando fomos, foi na época que nós viemos para cá, estávamos aqui perto do Nova Colina, e aí começamos a fazer uma reforma. E aí não tínhamos experiência, e a pessoa disse assim, olha, guarda os 30% porque dá um negócio errado, quando mexe num cano, estoura outro, blá, blá, blá. Guardei os 30%. Quando foi no desenvolver da obra, foi embora 30, pegou mais 30, e no final, irmão, já estava com 100. E aí, como a gente tinha se programado há vários anos para fazer isso, ficou aquela sensação de desobediência e de imprudência. Mas aí eu, minha esposa, as minhas filhas fazendo um culto doméstico, e a gente dizia assim, Senhor, Tu sabes que não foi uma desobediência, mas chegou um estágio que era irrevertível, eu tinha que concluir para mim voltar para minha casa. E aí, irmãos, o que tinha
o dinheiro que tinha acabou, os 30% da reserva acabou, e agora nós começávamos a olhar para a terra. E eu dizia assim: Deus, eu sei que Tu és o dono do ouro e da prata. E tinha um dia, irmãos, que tinha um cartão que era um valor alto. E eu não conseguia, eu não tinha, naquele dia do cartão, eu não tinha R$1 logo cedo. Mas eu conversei com o meu Senhor e mostrei aquela situação. Irmãos, para a glória de Deus, de onde menos imaginava, no final do dia, nós tínhamos aquele valor para pagar. E aí vinha a semana seguinte que eu precisava pagar. E aí eu lembrei de uma coisa que diz que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Deus tinha nos alistado uma época para irmos trabalhar numa empresa que eles estavam numa dificuldade financeira muito grande. Eu tinha o meu emprego e Deus incumbiu daquele serviço de ajudar aquela família numa história que eles tinham muito bonita de uma empresa. A matriarca tinha falecido e eles estavam meio que perdidos. E Deus nos alistou para ir para ali. Fomos, irmãos, Deus nos ajudou. Era uma empresa que estava numa dificuldade tão grande, muita causa trabalhista. Se eu botasse um pé, podia ficar sem ele, porque a justiça podia vir tomar até o pé, porque o sapato já ia antes. E quando chegou, tinha um problema muito grande lá, que era um mofo que era um produto perecível. E um dia Deus usou uma irmã que faz um mês que Deus aguardou. Ela disse assim: o gafanhoto que come a lavoura, vou eu espantar e vou fazer uma nova terra. Irmão, Deus escreveu uma nova história desde aquele dia que aquela irmã, que ela foi usada. Aquele mofo cessou, e aí nós passamos um ano ali com eles. Em 3 meses, irmãos, tinham 3 folhas de pagamento atrasadas, unimos forças, e os salários começaram a ficar em dia, e férias que ninguém tinha, agora já tinham férias. Deus foi abrindo as portas. Louvei a Deus. Quando terminou um ano, Deus disse assim: pronto, o teu trabalho findou. Por quê? E era mesmo na hora, irmão, que a gente ia desfrutar. Já tinha alinhado tudo, mas porque aquela não era a nossa história, era a história deles e você fazia parte. Nós saímos. Na hora dessa dificuldade, irmãos. E aí eu queria ficar sempre no meu coração com aquela coisa da gratidão, mas eu não queria. Era como se eu não quisesse que eles fizessem nada. Deus tira todas as forças, irmãos, e naquela hora o socorro vinha de onde eu menos esperava. Então, daquele lugar que um dia eu tinha sido bênção, aquele lugar hoje era bênção para a minha casa. Lei da semeadura. O que você plantar, você semeia e você colhe. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. Então, Deus é santo, já estamos quase terminando, Deus é redentor, providência na nossa vida. O último tópico, irmãos, ele vai falar sobre os antecedentes históricos. É meio que fosse isso que a gente já comentou um pouco, mas ele só dá uma geral dizendo: era estabelecido um novo tempo para aquele povo. Não tinha mais a nuvem, a coluna de fogo e o maná cotidiano, nem a água saía da rocha, mas eles nem moravam mais em tendas frágeis. Aquele povo, quando estava no deserto, eram tendas e Deus supria de tudo. Mas eles agora comeriam dos frutos da terra. Eles iriam ter casa própria. Eles iriam ter o terreno para plantar, ter sua casa, plantar e colher. Beberiam não mais a água da rocha, mas as águas que saíam dos rios e dos mananciais. E aquela terra, o solo era tão bom que era uma terra que tudo que plantasse iria dar certo. Olha que coisa boa, irmão. Terra que mana leite e mel. Isso quer dizer terra boa para plantar, terra boa para viver. Mas Deus não colocou eles numa redoma para isso não, irmãos. Lá era boa aquela terra, mas não quer dizer que Deus isolou eles. Os inimigos, as situações estavam todas próximas a eles. E faziam com que todos os dias eles tinham que lutar para serem fiéis ao Senhor. Qual é a diferença hoje, a aplicabilidade nos nossos dias? A mesma coisa. No seu endereço, moro, por exemplo, lá na Rua Francisco José, número 12. Aquela Rua Francisco José, número 12, é a sua terra que Deus lhe deu. Do seu lado vai ter muitos perizeus, jebuseus, cananeus,
mas o Senhor diz para você: esforça-te e tem bom ânimo, não se aparte o livro desta lei, e certamente eu serei contigo. Glória a Deus. O segundo ponto, ele vai falar das últimas palavras de Moisés. Ele reforçou os mandamentos que o Senhor tinha dado. Não se canse, irmãos, de ouvir as mesmas coisas do Senhor. Mas isso eu já ouvi. Se você está ouvindo de novo, é porque você ainda não aprendeu. Deus não erra endereço, irmãos. Eu posso até errar, ter dificuldade, saber onde é que o irmão ou a irmã mora. Mas Deus não erra endereço. Deus sabe todas as coisas. Ele sempre, uma coisa que a gente percebe, tanto lá com Moisés como com Josué, é que quando ele chama esse povo, ele sempre traz à memória, não o sofrimento, que a gente tem mania às vezes, irmãos, do compartilhar. Meu Deus, o tempo que eu passei fome, o tempo que eu morei na casa de fulano, de cicrano, a época da casa do estudante, quando eu via naquele pau de arara que parava, não sei quanto, eu saía lá de Pau dos Ferros, e era muito longe, eu levava quase 2 dias. Mas isso a gente conta uma lamúria tão grande, irmãos, mas aquilo de tão coisa, mas assim, como Deus cuidou de mim. Onde eu cheguei não era para ter chegado, mas Deus me fez assim chegar. Eu não era para ter o que eu tinha, mas Deus me fez ter. Deus, administre aquilo que Deus tem dado para você, porque Deus sempre lhe instruiu a conservar, a cuidar. Hoje Ele nos instrui: cuide da sua família, cuide do emprego que Deus lhe deu. O que Ele lhe dá não é mixaria, é o que Ele lhe dá para multiplicar, porque Ele quer fazer do pouco se tornar muito, e Ele sabe que é no pouco que Ele pode multiplicar. Então não diga que eu ganho pouco, eu ganho o que hoje Deus me é permitido, mas eu sei que a seu tempo Deus me fará galgar caminhos, é Ele quem traça. É bom. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Assim como Deus falou isso para Josué, Ele também fala conosco hoje. Mas hoje eu só pego algumas aplicabilidades. Onde eu colocar a planta do pé, o Senhor vai me dar. Aquela promessa Deus estava fazendo para o povo de Israel na terra do Canaã. Hoje Deus lhe dá para você se esforçar e ter o seu emprego. O jovem, a gente às vezes escuta muito isso: vou estudar para fazer concurso. Glória a Deus, mas se não, Deus pode lhe fazer um empreendedor. Deus pode lhe dar um caminho melhor do que muitas vezes eu parar anos da minha vida para um concurso que não me dá a consolidação de que eu realmente vou passar naquele concurso. Você pode dizer: Deus, eu posso ser um empreendedor, uma pessoa bem-sucedida na vida. E isso Deus pode fazer por nós. Então, Ele reforçou os mandamentos do Senhor e provocou uma reunião com todos, fazendo-os recordar tudo o que Deus tinha feito. E o terceiro ponto, irmão, ele diz que é um novo tempo de fé e expectativa. Lá em Números 14, a gente vê que Deus reprovou toda uma geração. Foi quando eles murmuraram e Deus disse assim: eu vou destruir esse povo. Aí Moisés disse: mas Senhor, o que vão dizer os egípcios, que tu tirasse eles de lá para matar ali? Ali Deus sentenciou. Mas agora com Josué era estabelecido um novo tempo, um tempo de conquista. E aí Deus queria dizer assim: olha, aquilo que nós conquistamos, ele tem sabor de vitória. Não é que eu vou estar no palco e assistindo uma pessoa se dar mal porque ela fez isso. Não. Mas vai ter sabor de vitória, sabor de mel, porque você sabe o que você pelejou e andou para que você pudesse estar onde você está. Louve a Deus, porque assim como os amãs da vida aparecem para armar a forca, Deus manda os Mardoqueu e manda as Esté para ser providência na minha e na sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Então, esse trimestre, irmão, nós vamos estudar novo tempo de conquista. Hoje nós estamos dizendo, o trimestre vai falar sobre tudo isso. Nós agora entramos na terra e durante esses 3 meses nós vamos aprender
tudo que aquele povo passou na terra, e a gente vai lembrar de muitas coisas que nós passamos também no nosso dia a dia. E se nós formos fiéis, o Senhor também é fiel conosco. Então, mais 2 minutinhos, diz assim, a lição, eles colocam um ponto que ele diz assim, pense, por que Deus não estabeleceu a terra prometida com dimensões continentais, mas preferiu dar uma estreita faixa de terra entre as nações poderosas? A gente já colocou que é porque Deus anelava que os seus filhos dominassem o mundo, não no sentido de sair fazendo guerra a todo mundo, mas como hoje Israel é uma referência. Porque os livros canônicos, irmãos, mencionam as façanhas, mas também os erros. Porque na Bíblia o perfeito é o Senhor. Então, os grandes homens de Deus ficou também registrado as suas falhas. Por qual razão a lei foi transmitida novamente ao povo antes de entrar na terra prometida, se todos eles já conheciam? Você já leu a Bíblia 10 vezes, mas todos os dias as misericórdias de Deus se renovam na sua manhã. Isso quer dizer que o Salmo 23, que você leu hoje, amanhã ele tem a sua mesma essência, mas ela vai ter uma atuação diferente na sua vida. Essas misericórdias se renovam a cada manhã. E na nossa conclusão ele diz assim, o livro de Josué retrata de forma empolgante a travessia do Jordão, as batalhas que propiciaram aos hebreus tomarem posse da terra, bem como a divisão das tribos. Com isso, podemos aprender que, mediante a leitura do livro de Josué, o quanto é glorioso confiar em Deus e obedecer às suas ordenanças. Obedeça, palavras-chave do dia, obediência e confiança. Você vai ver que sai livro de Efésios, entra Josué, pode entrar o livro que entrar. Fé e obediência vão estar sempre presentes, porque é o segredo para você ter um bom êxito. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.